Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, sejam vocês amigos, ouvintes, bem-vindos. Chega aí. Vamos então nos ajeitando para que nós possamos iniciar esse nosso programa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Claro, sabe que vocês é a parte essencial desse nosso programa, e é um programa que leva até vocês, amigos ouvintes, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, leva a vocês, amigos, a reflexão sobre a palavra de Deus. Isto é a missão da Igreja de Cristo em cada canto deste mundo. Claro que vocês sabem, né? Eu sou o vosso diácono Alex Garcia, aqui diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, e hoje nós temos um programa especial, nós temos também um tema maravilhoso que nós iremos compartilhar nesse nosso programa de hoje. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a permanência na casa de Deus. Isto é, como assim? Muitas vezes enfrentamos, amados, dificuldades, muitas vezes enfrentamos desafios, momentos de desânimo em nossas vidas que nos fazem questionar a nossa fé. Mas a palavra de Deus é certa e mostra e nos ensina que somos chamados a ser parte de algo maior, isto é, amado, a casa de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, isto é, o nosso destino é o céu. E para aprofundar muito mais nesse nosso tema de hoje, nesse nosso bate-papo, hoje nós temos esses nossos convidados de hoje. Estamos aqui conosco o Tiago, a Camila e também a pequena Maria Luísa. Isto é, ao mesmo tempo, claro, amigos, claro, olha aí, convida vocês, convida a tua família, convida vocês aonde que você se encontra neste momento a meditar, a entrar neste bate-papo conosco, que nós temos também uma pequena passagem bíblica para esse dia de hoje. Eu convido vocês a buscar a tua Bíblia, abrir ela e lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo do 5º ao 6º, e nós possamos dizer da seguinte forma: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, estar à frente da sua casa. E essa casa somos nós, contando que mantenhamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Amados, essa passagem que falou para nós, essa aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo do 5º ao 6º. Mas aqui vamos então entender um pouquinho por quê, né? Porque para que nós entendamos qual o motivo, né? Cristo, observe que Cristo, ele está à frente da casa de Deus. E essa casa, amados, somos nós, somos cada um. É você, a tua família, é o teu parente, é cada um de nós. Nós somos a casa, nós somos isto. Por isso que fala também na Lós, claro, levando um pouquinho lá no Antigo Testamento, onde com Moisés foi este líder, na qual que ele foi escolhido para guiar o povo de Israel naquela época, mas ele era apenas um servo fiel. A pergunta: você é um servo fiel a Deus? Amado, Moisés, um servo fiel dentro da onde? Dentro da casa de Deus. Já Cristo, ele é o Filho de Deus, o verdadeiro Senhor dessa casa, aquele que nos conduz à plenitude da vida. O mais bonito de eu ver dessa passagem, amados, é que Deus nos chama para fazer a parte dessa casa, para sermos igreja vivas, mas há uma condição: nós devemos permanecer firme na nossa fé e na esperança. Isso significa que, mesmo diante das tempestades das nossas vidas, devemos confiar no Senhor e continuar a nossa caminhada com Ele. Eu faço a pergunta agora para vocês, só para a gente podermos iniciar esse nosso programa.
Você tem vivido como parte da casa de Deus? Tem buscado fortalecer a sua fé mesmo diante das tempestades? Ou tem se deixado que as tribulações te afaste do caminho de Cristo? Amados, a grande verdade é que abandonar a fé significa nós nos afastarmos da casa do Pai. Isso é, nos afastarmos de Deus. Quando nós nos afastamos, nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a verdadeira alegria que somente encontramos em Deus. E somente Deus pode nos dar. Mas Cristo nos convida a permanecer firme e confiar nele. Nos lembra que Ele nos sustenta. Por isso, amados, eu gostaria somente agora com vocês fazer uma oração. Vamos orar ao Senhor. Vamos conversar com Cristo, vamos dizer para eles tudo que se encontra em nossos corações e nossas vidas, para que nós possamos iniciar esse nosso grande bate-papo com Tiago, Camila e a pequena Maria Luísa. Assim rezemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai amoroso e misericordioso, hoje, Senhor Deus, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque nos chamaste para fazer parte da tua casa. Sabemos que muitas das vezes, Senhor, somos fracos, que enfrentamos dúvidas, que deixamos a dúvida entrar em nossa mente, em nosso coração, entrar no nosso ser, sofrimentos, provações, Senhor Deus. Mas queremos, ó Pai amado, neste momento, Senhor Deus, permanecer firme na fé. Permanecer sim, Senhor, firme na fé, e pedimos, Senhor, dai-nos, ó Pai amado, um coração perseverante, uma confiança inabalável na Tua Palavra e uma esperança que nunca se acabe. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lembrarmos que Jesus sempre está à frente da nossa casa e que nós encontramos, se nós só podemos encontrar verdadeiramente a verdade, se nós estivermos em Cristo Jesus. Ali nós estaremos seguros, Senhor. Livra-nos, ó Pai amado, de todas as tentações nesse dia de hoje. E que o Senhor possa nos ajudar a afastar tudo aquilo que tenha atrapalhado nós a ir ao Teu encontro, ir ao Teu caminho. Fortaleça mais e mais a nossa fé, para que nunca possamos abandonar a Ti e nunca possamos abandonar o Teu caminho, que nunca nós possamos dizer coisas que acabam com a nossa fé. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós, abençoa cada um desses ouvintes, abençoa, Senhor Deus, cada um desses lares que hoje está entrando e está deixando a web rádio entrar na casa. Abençoa, Senhor Deus, cada um desses nossos amigos ouvintes, aonde que eles estejam neste momento, que possam sentir a Tua presença agora, em nome de Jesus Cristo, que seja renovada agora pelo Espírito Santo e permanecem fiel até o fim. Tudo isso pedimos, Senhor Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Assim, amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos. Segura aí. Até aqui, derramar o meu passado em Ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois Tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas Tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas Te dou a minha vida.
recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. No programa Igreja em Missão pelo Mundo,
Entrevista. Olá, meus queridos amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo, mais uma vez sejam vocês bem-vindos. Claro, é uma alegria imensa ter vocês aqui conosco. E hoje, claro, né? Hoje sempre é um episódio novo, sempre é um bate-papo novo aqui na nossa programação da Igreja Missão pelo Mundo. E hoje nós temos aqui conosco duas pessoas arretadas, da hora, muito bom mesmo, entendeu? Nós temos aqui Thiago e Camila conosco hoje. São duas pessoas fenomenais, estão conosco hoje aqui. E vai aqui nesse nosso grande bate-papo de hoje, nós vamos conversar muitas coisas. E aí, convido vocês então a estar conosco e participar conosco em todas as partes. Mais uma vez, seja bem-vindo, Thiago, seja bem-vindo, Camila. Obrigado. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar no programa. Vamos bater um papo mais sobre e o participar espiritual. Desse momento único. Claro, né? É um momento, claro que tudo é um momento único, tudo é um momento único em nossas vidas. Mas e se, vamos lá, explica pra nós como que é Thiago, como que é Camila. Explica aí, Thiago. Eu, Thiago, sou de Recife, né, do Nordeste do Brasil. Venho de uma família tradicional católica, praticante. Fui praticante, deixei de ser praticante ativamente, e aí vim para a América e aí me reencontrei novamente na igreja e quero continuar firme e forte com a minha fé, com o meu chamado que Deus fez para mim. Esse é um pouco do Thiago. E eu sou Camila, né, nordestina de Recife. Vim aqui parar na América, passar uns tempos, o tempo que Deus nos determinou. E venho de família católica também, de berço, né? Quando eu era mais nova, eu era muito mais praticante na igreja, mais como eu posso dizer? Mais frequente, né? E retornei mais quando me tornei mais adulta. E hoje eu tô 100% engajada na igreja, 100% focada em Deus e dando toda a minha vida, minhas energias para que Ele possa sempre fazer a vontade dele na minha vida. Claro, né? Tudo em nossa vida temos uma história de nosso começo, mas como que é a história de Thiago e Camila? Como que é que então a história de vocês se encontrarem, de vocês então se casarem, para hoje vocês terem aqui conosco Maria, a filha deles que tem simplesmente alguns meses de vida, está aqui conosco. A minha história com Camila, a gente... É um pouco engraçada, mas foi algo que foi encontrado na igreja, né? Então foi algo, de um certo modo, num lugar abençoado, né? Tínhamos amigos em comuns, mas a gente não se conhecia. Até que um dia uma amiga dela... Família foi? Não, foi um amigo Um amigo meu, a gente tinha... Um amigo nosso. Um amigo nosso, eu tinha ido surfar com ele, que eu pego onda lá no Brasil, lá em Porto de Galinhas. E aí ele postou uma foto e eu olhei marcou, aí eu fui e disse, que moço bonito, vou seguir ele no Instagram, né? E aí comecei a seguir ele no Instagram e ele na mesma hora falou comigo perguntando se a gente se conhecia e eu disse, não, a gente se conhece, mas a gente podia se conhecer. Tinha visto que ele, frequentava a igreja, né? Tinha várias fotos dele participando de grupo de jovens, essas coisas, tudo. E aí, isso me interessou, né? Fora as outras coisas que tinha lá, pela a beleza dele, né? Beleza. E aí eu comecei a conversar, ele pediu pra falar com ele no WhatsApp, eu disse que não, que ele tinha que falar comigo no WhatsApp, eu já tinha ido adicionado ele no Instagram, não ia ficar também, né? Sendo muito... assim, aí ele foi e falou, e até hoje a gente não deixou de se falar, depois de... A gente tá casado, né? Depois de 3 meses ele me pediu namoro. E foi uma situação engraçada que foi quando eu fui falar com a mãe e o pai dela, que eu me senti como se fosse na época do meu pai e da minha mãe, né? Que a mãe dela... porque um detalhe, a nossa diferença de idade é bem grande, 13 a 14 anos. 13 anos.
E aí a mãe dela chegou e fez: quais são as suas intenções com a minha filha? Aí eu disse: rapaz, minha intenção são as melhores possíveis. Mas eu me senti como se eu tivesse como se fosse meu pai e minha mãe, eu acho, na verdade. Na época como eles começaram a namorar. Na minha mãe e meu pai não, né? Na época dos meus avós, na verdade. Então a nossa história começou aí, e aí a gente começou a participar mais de um grupo que eu já fazia parte na época, que era o Diante do Altar, que pai, né, que é o Paulo Henrique, que ele é o fundador do grupo lá, da comunidade, né, Diante do Altar, que faz parte da São Vicente de Paula, que é uma paróquia que tem lá no nosso bairro, no IPSEP, lá em Recife, que faz parte da Nossa Senhora Aparecida, que é a matriz. Então a gente fazia, eu na verdade venho da Nossa Senhora Aparecida, né, desde criança, desde a época de Padre Romero, depois Padre Paulo, enfim, aí Padre João, até que eu entrei no grupo, mas antes eu fui coordenador de crisma, eu fui coordenador de jovens, participei de grupo jovem, fiz encontro de jovens, trabalhei desde a coordenação, a parte de equipes, enfim. E aí a gente terminou se encontrando, e aí a gente entrou de novo no grupo. Até eu, na verdade, quando eu falo que eu tinha me afastado um pouco, foi mais também por conta da minha profissão, que eu trabalhava viajando. Então eu terminei só frequentando a igreja aos domingos, que isso aí realmente era uma coisa que eu não abria mão. Mas de estar inteiramente voltado para a igreja, de participar de coisas assim, eu não tinha como por conta da minha profissão, do meu trabalho. Então, mas aí depois que a gente se conheceu, a gente voltou e começou a fazer parte junto. Foi nesse momento que eu me envolvi mais na igreja. Isso. A partir do momento que a gente começou a namorar. Porque antes eu só era mais menorzinha, né? Criança um pouco, então eu não tinha aquela coisa, o interesse de ficar muito assim. E aí também meus pais também não me incentivavam um pouco a ter esse hábito de se envolver muito na igreja. O hábito da igreja já veio da avó dela, né? Exato. Que a minha família, é engraçado que na nossa história, ela não se cruza só na igreja, né? Ela se cruza de gerações, na verdade. E eu estudei com um primo dela e a gente fazia parte do mesmo grupo. A gente estudou quando era pequeno, era do mesmo grupo. E a minha tia era amiga da tia dela. Então a nossa história, e a avó dela é amiga da minha tia, que era da igreja. Então a nossa história se cruzou bem antes da igreja, né? A gente já se conhecia, já tinha alguma conexão antes da igreja, e a igreja de fato veio para fortalecer isso, em termos de união, em termos de namoro. A idade até um momento chegou a pensar, será que isso vai atrapalhar? Mas não. Graças a Deus isso nunca foi uma interferência no nosso relacionamento. Graças a Deus, Deus esteve muito presente desde o dia que a gente conheceu até agora. Exato. E aí foi fluindo, a gente noivou, depois casamos. 6 meses depois de casado, viemos parar na América. Viemos parar aqui, viemos curtir o nosso casamento aqui na América. E aí depois de 2 anos veio a Maria. Depois de 2 anos de casado veio a Maria. E agora ela é a alegria da nossa casa. Olha só, que lindo, né? Muito lindo a gente escutar e ver a história de vocês. Ver que neste mesmo tempo temos um chamado toque de Deus. Sim. Um toque de Deus desde o preparando já o casamento de vocês. Vamos dizer, o namoro, já preparando o terreno para que vocês pudessem então ter o namoro e assim vocês puderem casar. E quando vocês então entenderam que o relacionamento de vocês estava unido a Deus? Quando a gente chegou aqui. Explica, como assim? Foi porque assim, E um detalhe, só um detalhe. Quem celebrou o casamento da gente foi um amigo meu de infância que virou padre, e eu era coordenador com a irmã dela do Crisma. A irmã dele era do Crisma. Uhum. E ele é amigo muito da família dela também, e foi quem celebrou o nosso casamento, que foi Padre Neto, né? A avó dela também chama ele de neto, que diz que ele é neto dela. Então isso também teve muita força, né? Teve muita conexão com o nosso chamado da igreja, justamente por ter sido tudo muito próximo e muito bonito nesse sentido. Mas aí Camila agora vai falar do... assim, é a minha opinião. Sim. Acho que você concorda comigo que
a gente começou a perceber que Deus estava ali conosco, acho que no momento que a gente entrou aqui, porque foram na verdade, foram sinais que Deus queria que a gente tivesse aqui, porque assim, o sonho americano nunca existiu de mim e de Camila, né? E eu já tinha feito uma viagem, Camila já tinha vindo pra cá, pra América, a passeio, e eu fui pra Europa, né, com minha família, fazer uma viagem cristã, né, pela obra de Maria. E aí a gente foi para Portugal, a gente foi para Itália e a gente foi para Israel. Quando eu voltei com aquela ideia de, rapaz, um dia eu quero morar na Europa. Era um sonho que eu tinha de morar na Europa. Eu nunca tinha esse sonho de vir para a América, né? Nunca tive esse sonho de vir para a América. Tinha vontade de conhecer, por todo mundo falar e tal. Mas de fato o sonho americano nunca existiu entre eu e Camila. Mas a gente percebeu que o toque de Deus, ele estava nessa decisão. Por quê? Desde o momento que a gente decidiu. Decidiu, porque até então o sonho americano era do meu cunhado, né, do irmão de Camila. E ele vinha tentando, bem antes da pandemia, de vir pra cá, de fato de vir viver uma vida aqui e tal. E sempre com alguns empecilhos, algumas dificuldades. Nunca dava certo. E até quase ele chegou a levar um golpe, né, 2 vezes praticamente, eu acho. Foi. E aí, nesse meio termo, houve a formatura de Camila. Aí ele terminou adiando de vir pra cá, né? A formatura da faculdade dela de Direito. Teve outras. Aí teve o nosso casamento. Ele ia já antes do nosso casamento. Aí teve o nosso casamento e eu fiz muita questão dele ficar. Por eu fato ser meu irmão, meu único irmão. E também por conta dos sobrinhos delas que iriam entrar na igreja também. Igreja. E aí, quando foi em finalzinho do ano, teve até as eleições, aí eu falei pra ela, e aí? Vamos embora pra morar nos Estados Unidos, vamos viver esse sonho americano de todo mundo. Ter essa experiência. Ela fez, pra onde você for, eu vou com você. Eu digo, então tá bom. Então vamos. Então a gente decidiu vir. Nem à toa que quando a gente decidiu vir, tudo se resolveu, eu já tinha visto, ela já tinha visto, todo mundo já tinha visto. Mas quando a gente decidiu vir, eu e a Camila, foi coisa assim de 1 mês para tudo ser resolvido. Coisa que já vinha demorando muito tempo para meu cunhado de fato vir. Então parecia que Deus estava dizendo assim, peraí, não vai agora não. Não vai agora que não é a hora não. A hora é quando for a hora que disser, não, é a hora, é agora. E aí foi quando a gente decidiu. Quando a gente decidiu, 1 mês depois, estava tudo certo. Passagem comprada, lugar para vir, tudo, inclusive as passagens até mais barato do que meu cunhado ia pagar na época. Então foi aí que a gente começou a perceber, opa, não é só a nossa vontade. Tem a vontade de Deus, Ele tem algo para nos mostrar lá. Ele tem algo que eu acho que Ele quer viver, que a gente viva alguma coisa lá que a gente não está sabendo o que é ainda. Então vamos para a América. E aí a gente veio. Então essa foi a... Veio na coragem. E aí, assim, foram várias coisas acontecendo aqui, né? Assim que a gente chegou... eu fui sorteada num sorteio da igreja. Mas aí já é um caminho que já foram sinais que mostrou que Deus e Nossa Senhora estavam ali com a gente, aqui com a gente no caso, né? Que a gente ainda tá aqui na América. Então, que tava ali com a gente, que a gente podia confiar, que a gente podia fazer a nossa parte, e que eles também estavam fazendo a parte deles, no caso, né? Cuidando de nós. E aí foram... Assim, N sinais que Deus mostrou a gente, coisas simples que a gente sabe pequenos detalhes. Que é Deus essa história do sorteio, a gente tinha acabado de chegar em Worcester, na verdade, e a gente ia pra igreja. E a gente não tinha contato com ninguém na igreja, né? A gente não conhecia ninguém. E aí um belo dia a gente chegou, o pessoal do dízimo tava dando um ticketzinho. E aí Camila fez, eu não ganho nem bingo de casa, quanto mais eu vou ganhar no sorteio. Aí eu disse, toma Thiago, eu não ganho nada não vou ganhar não. Aí, quando foi na terceira... Aí foi dois, chamou o primeiro, chamou o segundo, aí chamou o terceiro. Aí quando foi no terceiro, chamou o número dela, eu disse, Camila, foi o teu número. Aí eu disse, o meu número, e peguei o papel, aí ele, não, teu número, vai. Eu disse, eu
não, Tiago. Aí o padre repetiu o número. Quando o padre repetiu, aí eu, sou eu mesmo. Aí quando eu fui pegar, e quando eu cheguei, eu só abri no carro. Foi. O presente. Quando eu abri no carro, Era eu só uma fiz imagem de chorar. Nossa Senhora Aparecida. Eu só fazia chorar. Eu disse, eu não acredito, olha isso aqui. É a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Eu não tinha imagem nenhuma na minha casa. Então quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. No programa Igreja em Missão pelo Mundo, entrevista. Isso aí, amados, voltamos depois do nosso intervalo aqui. Nós estamos com o Tiago e Camila. Olha, tá lindo o nosso bate-papo. Já começamos conversando, procurando saber um pouquinho. Aí já vem as histórias, já vem algo mais. Mas como é que é esse negócio de sorteio mesmo, Camila? Você ganhou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e você não tinha uma imagem dentro de casa? Não. Na verdade a gente não tinha nada, né? Porque tinha nada. como a gente veio eu, Camila, meu cunhado, minha concunhada, os 2 filhos dele, veio o sogro e a sogra do meu cunhado. Então assim, a gente praticamente só veio com a roupa mesmo, a gente não trouxe nada do Brasil, a não ser que eu ando muito com meu escapulário, eu ando com minha madeira de São Bento. A gente anda com E terço no com braço. terço, e como nós somos consagrados a Nossa Senhora das Graças lá no Brasil, a gente veio com a nossa correntinha, né? Então, com esse sorteio de Camila, ganhamos a primeira imagem de Nossa Aparecida, que na verdade nem no Brasil, mesmo eu sendo da comunidade de Nossa Aparecida, eu tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida na minha casa no Brasil. Tinha na casa da minha mãe, mas na minha casa não tinha. E aí ganhamos a primeira imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui na América. Foi, e a gente ainda morava com meu irmão na mesma casa, todo mundo. E eles são de religiões diferentes da gente, evangélicos, né? E aí quando a gente ganhou, a gente foi a primeira coisa que colocou assim, na frente da nossa cama. No nosso quarto, né? No nosso quarto, lógico. Sim, aí na verdade minha mãe, quando eu saí, ela me deu a Sagrada Face, né, de Jesus Cristo. E a gente botou no quadro e ficou a Sagrada Face junto com a Nossa Senhora Aparecida. E o mais engraçado é que Deus não satisfeito, né, com esse toque, porque nesse período a gente teve um momento muito crítico na nossa caminhada aqui, que a gente quase de fato pensou em ir embora por conta desse ocorrido, mas Deus tinha algo maior na nossa vida. Na verdade, Nossa Senhora Aparecida estava olhando pra gente. E acho que 20 dias depois... Não, 2 finais de semana. Foi no mês seguinte, porque o dízimo ele só faz o sorteio uma vez no mês. Ah, então Aí foi no mês seguinte, aí houve outro sorteio do dízimo. E aí Camila pegou o... Não, aí Thiago ficou falando, eu vou ganhar. Foi. Eu vou ganhar? Agora sou eu, tu já ganhou. Agora sou eu, aí eu disse, tá bom, tá certo, tá bom, e foi, né? Quando foi? Acho que foi o segundo. Aí o segundo, sorteio, dessa vez, o segundo sorteio. Aí foi meu número de novo. Aí o que eu ganhei? Uma dezena Nossa Senhora Aparecida. Que bota no carro. Aí eu disse, não. Alguma coisa, é porque Nossa Senhora tá olhando pra nós mesmo. Alguma coisa tá acontecendo que a gente não sabe. E o mais engraçado é que depois desse ocorrido, que Camila ganhou essa dezena... Aí Thiago ficou viciado, achando que ia ganhar todo domingo. Foi, mas o mais engraçado é que assim, Deus ele usa pessoas, por mais que não fazem parte da nossa convívio ali, né? Fazem parte da nossa igreja, da religião católica, mas aquela pessoa ela tem um pezinho no catolicismo que nem ela sabe. Né? E aí a gente decidiu, depois de um tempo, a gente buscar nosso cantinho, né, viver a nossa vida, porque nós somos recém-casados. E aí a gente foi olhar um apartamento pra gente alugar num condomínio 2 ruas acima da onde a casa que a gente morava, com o meu cunhado e com o pessoal. E só que lá era condomínio que era de americano, então assim, a gente não dominava a língua e tal, e aí do nada uma moça apareceu e aí perguntou se a gente tava precisando de ajuda, a gente disse que queria ir na office para ver se tinha algum aluguel, algum apartamento para alugar.
E aí ela levou a gente, e aí começou a conversar, a gente Ela começou viu a que a gente conversar. tava perdido Foi. e perguntou se queria ajuda. Aí a gente disse, claro, claro. com certeza. E eu não imaginava nunca ia sair uma mulher brasileira ali pra falar com a gente e ainda ter a disponibilidade de ajudar a gente. Exato. E aí nesse meio termo a gente começou a conversar, a gente falou qual era a intenção da gente de se mudar, de sair do convívio lá com o pessoal que a gente tava querendo buscar. E aí do nada ela começou a falar de religião, falou que a gente era muito iluminado. E do nada ela puxa uma necessezinha que justamente era necessária de Nossa Senhora Aparecida. Eu digo não. Aí quando ela abre eu me arrepiei ela toda, começou a chorar. E aí ela abre a necessaire, a bolsinha, né? E quando ela abre, ela puxa uma medalha de Nossa Senhora das Graças. E eu nasci no dia de Nossa Senhora das Graças, no dia de 27 de novembro. Aí eu digo não. Isso não é coincidência, isso é providência. E é engraçado é que a mulher, ela não tinha religião. Ela disse pra gente que não tinha religião, que não acreditava. Mas que ela tinha um carinho muito grande por Nossa Senhora Aparecida. Porque ter ganhado de uma pessoa. Uma pessoa que era muito católica e que era muito amiga dela. E que ela, através de Nossa Senhora Aparecida, recebeu muitas graças e muitas bênçãos. E que ela iria até fazer uma tatuagem com Nossa Senhora Aparecida e tal. Mas o contexto nisso tudo não foi nem pra questão do aluguel, porque a gente terminou não alugando um apartamento. Ali Deus usou e Nossa Senhora usou ela pra ela mostrar pra mostrar pra gente que eles estavam olhando pra gente. Tanto Deus e Nossa Senhora Aparecida. O engraçado é que ela começou a contar umas histórias que era a história da nossa vida. Era uma história muito parecida com a nossa. Que a gente tava vivendo ali, no momento que a gente tava vivendo, era assim, só mudava, lógico, os personagens, mas era a muito história parecido com o que a gente tava vivendo. E eu olhava pra Tiago assim e ficava tipo assim, eu tô sem entender nada, Tiago, o que é isso? Aí eu perguntei a ela, eu disse, moça, o que é isso que tá acontecendo aqui? Meu Deus, eu tô arrepiada. Eu passava pra ela e fez, e eu também estou arrepiada. E eu disse, engraçado. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E quando a gente saiu, eu e o Tiago, eu disse, Tiago, o que foi isso? A mulher relatou a nossa vida inteira, o que a gente tá acontecendo aqui na América, os problemas. E o engraçado é que nunca mais eu vi essa mulher. Nunca mais. E aí eu me encontrei com ela uma vez, eu cruzei do lado dela e ela olhou pra mim e não me reconheceu. Mas eu a reconheci. Eu até falei pra Camila quando eu cheguei em casa, eu disse... E a gente pegou o contato dela, ainda mandou mensagens pra ela, ela ajudou a gente. Mas ela não respondeu. Não, ela respondeu, falou de uma amiga dela, mas depois ela sumiu, ela não falou mais com a gente. E aí eu me encontrei, cruzei com ela, comentei com a Camila que eu tinha cruzado com ela. Enfim, foram essas situações. Várias outras. E aí teve uma pessoa que chamou Camila para fazer parte da catequese de criança. Ah, foi uma mulher que eu, da igreja, né, que daqui dos Estados Unidos, que eu trabalhava com ela. Era. Maria, o nome dela, e aí ela foi e fez assim, a menina que tava me ajudando na catequese vai sair, tu não quer me ajudar não, Camila? Aí eu, ai, quero não sei o que e tal, aí fugi, né? Aí nessa fugida a gente foi convidado para participar do Sagrado Coração de Jesus. Foi. E aí a gente aceitou, eu aceitei, né? Terminei aceitando na frente de Camila, mas depois ela abraçou comigo, também. Ela aceitou. E aí começamos a fazer mais parte da igreja com o Sagrado Coração. E aí um belo dia chega a gente foi convidado só, né? A gente foi nessa formação. A gente começou a fazer a formação. Mas nesse meio termo. Nesse meio termo, a gente numa missa chega uma. Nem lembro o nome dela, toda vez eu esqueço o nome dela. Eu não sei também, enfim. Ela chega pra gente e faz, Alex quer falar com vocês. Quando terminar a missa, vocês esperam que Alex quer falar com vocês. Aí eu olhei pra Tiago e fiz, quem é Alex? Nessa igreja que a gente não conhece ninguém. A gente entrou lá no banco, lá de trás da igreja. Foi. Eu disse, quem é Alex? Eu disse, fala o seguinte, Maria ali, pergunta a Maria quem é Alex. Maria, que trabalhava pra ela. Aí eu disse, Maria, quem é Alex? Aí ela fez, Alex? Aí eu fiz, ela, por quê? Eu disse, não, mas quem é Alex? Aí ela, Alex é o diácono que tá ali em cima. Aí eu, o diácono? Quer falar com a gente? Ela fez, o que é que ele quer falar com você? Eu fiz, eu não sei. Eu quero saber quem é Alex. Tudo bem, aí ficou eu e Tiago, a missa tolinha. O que será que ele quer falar com a gente, Tiago? O engraçado é que a gente fazia, meu Deus do céu, o que é que ele quer com a gente? Será que a gente fez alguma coisa errada e ele quer puxar a orelha da gente?
E aí, Quando terminou a missa, a gente foi atrás de Alex. Foi. Aí eu falei, Alex, tudo bom? Meu nome é Thiago, Camila, minha esposa, qual como é o nome dela? Esqueci. Que disse que você queria falar com a gente. Aí ele fez, nós queria falar com você e tal. E aí foi quando houve o convite pra gente ser catequista de adultos. E aí eu olhei pra cara de Camila e no momento, Camila pensou em não aceitar. eu falei assim pro diácono. Eu disse, eu vou pensar, porque eu tô aqui recém-chegada na América. Tem muita coisa pra resolver, muita coisa e tal. Eu não sei se eu vou conseguir e tal. E aí, eu disse que ia pensar. Mas aí no meu íntimo, eu ia dizer não. Mas aí Thiago foi... Aí eu disse, não, eu não vou recusar esse Aí pedido. Thiago foi e disse, não, a gente vai pensar. E disse ao senhor, acho que foi no outro dia ou foi no mesmo dia, não sei. Não, foi no outro dia. Quando a gente se despediu do diácono e saiu, Thiago se virou de costas, Thiago olhou pra minha cara e fez, e aí? Aí eu disse, e aí, Thiago, que não tem como rejeitar. Como é que eu vou dizer não pra as coisas de Deus, a coisa de Jesus? Não E tem já tinha como. dito não uma vez, na verdade, né? Eu disse, não tem como eu dizer não vou, não tem não. Aí Thiago fez, mas como é que a gente vai fazer? Eu disse, vai ter que aprender. Vamos ter que aprender as coisas, conseguir ensinar o povo e também aprender o que a gente tá ensinando, o que a gente tá vivendo, enfim. E aí a gente tá até hoje na catequese. Mas ainda assim, em muitas provações, né, que aqui na América a gente faz refletir, nos faz pensar muitas coisas, e aí nesse meio termo a gente foi fazendo encontros, foi fazendo retiros, né, pedindo muito discernimento a Deus, porque a América tem seus desafios, e a gente sempre pedindo a Deus para que Ele nos mostrasse, né? E aí nesse meio tempo Camila engravidou, aí a gente ficou sabendo que era uma menina, aí colocamos o nome dela de Maria Luísa, e aí depois da chegada dela o sentimento mudou um pouco, né, assim, da dúvida do ficar ou não ficar na América. E aí, numa desses chamados, Deus fez a gente ir para um encontro, para um retiro do padre da Canção Nova, que a gente não sabia que ia ter esse retiro em Framingham. A gente soube um dia antes. Não, a gente soube na quarta-feira da semana. Não foi um dia antes. Foi quando o Rogério e Renata... Foi um dia antes? Não, foi na quarta, o retiro ia ser no sábado. No sábado, é isso. E a gente ficou sabendo na casa de Renata e de Rogério que ia ter esse encontro, que é do padre José Augusto, lá da Canção Nova. E Peter também ia estar aqui, da Canção Nova. E eu já acompanhava o padre, já via algumas homilias dele, eu gostava muito da postura dele e tal. E a gente resolveu ir, só que não tinha mais ingresso. E aí Renata, no corre-corre dela lá para tentar conseguir alguma coisa pra gente, falou com Cida, que era uma das pessoas também que estava responsável pelo encontro. E aí Cida falou com uma irmã da Canção Nova para ver se conseguia o ingresso pra gente. E aí a gente conseguiu o ingresso. E a gente... tudo bem, comentou com um amigo nosso, né, casal, que eram catequistas junto com a gente de adultos, hoje eles são de crianças. E aí a gente comentou que a gente ia para esse retiro e eles disseram, a gente também quer ir. Aí eu digo, não, então eu vou ver se a gente consegue mais 2 ingressos. E aí a gente conseguiu 2 ingressos, só que quando foi na sexta-feira eles terminaram não podendo ir porque teve um imprevisto e aí eles não foram. E aí a gente teve que avisar que eles não iam. Só que lá a gente tava meu nome e o nome de Camila, né? Thiago, Camila. Quando a gente chegou, o Thiago estacionou o carro e eu desci com a Maria Luísa. E aí quando eu fui entrar, aí eu dei meu nome, porque meu ticket tava lá, então eu dei meu nome. Ela foi, disse, seu nome não tá aqui. Aí eu disse, não tá aqui. Aí Camila liga pra mim, Thiago, amor, nosso nome não tá aqui. Eu digo, como assim não tá aqui? Eu digo, faz o seguinte, procure Cida ou procure Renata pra falar com elas. Aí a mulher foi e disse, você comprou com quem? Aí eu fiz, não, a pessoa que eu comprei mandou eu procurar tal pessoa, que essa pessoa tava com meus ingressos. Aí ela fez, então entre aqui, veja se você encontra a pessoa e você volta. Eu disse, tá bom, encontrei a pessoa, aí ela veio. Quando ela veio, ela foi e entendeu tudo errado.
Na verdade, quem não ia era Neto e Verônica. E ela riscou o meu nome de Tiago e deixou Neto e Verônica. Então, tipo, o nosso nome não tava na lista. Nosso nome não existia na lista, né? Mas, tudo bem, a gente começou a participar, muita graça, muita coisa boa. E aí, no momento do almoço, né, do intervalo do almoço, a gente foi lá na cozinha, no refeitório, Camila ficou lá fora conversando e eu comecei a conversar com o Peter. Que ele tinha feito uma breve pregação lá, falado um pouco no palco, e eu comecei a conversar com ele. E em momento nenhum eu falei o meu nome, né? Eu simplesmente fui lá falar com ele para pedir oração pela minha prima, que tinha acabado de perder um bebê no Brasil e que o sonho dela era ser mãe. E eu não toquei no meu nome, não falei meu nome. E aí logo depois Camila estava se aproximando. Aí Camila veio com minha filha no braço, com a nossa filha no braço, e eu apresentei, né? Ó, Peter, essa aqui é minha esposa. Também não falei o nome de Camila pra ele, e essa aqui é minha filha e tal. Aí ele comentou, conversou um pouco com a gente, e aí o pessoal da organização já estava chamando o pessoal para ir para voltar para os lugares, entendeu? Então começou no período da tarde, no momento da adoração, que o Santíssimo estava exposto, e aí ele pegou e disse, ó, tá vindo muito forte o nome de duas pessoas no meu coração aqui agora, que o nome dessas duas pessoas é Tiago e Camila. Aí eu digo, na hora eu me arrepio, eu digo, meu Deus do céu, na hora eu me arrepiei. Não, mas na hora ele fez assim, Tiago, e demorou um pouquinho pra falar o meu nome. Mas falou Tiago e Camila, Tiago, só que ele falou duas pessoas, ele não falou em momento nenhum casal. Aí tudo bem, passou, né, passou, e só que um pouquinho antes eu já vinha me questionando muito, pedindo muito discernimento a Deus, para que ele me desse um sinal, que ele usasse pessoas, e enfim, sobre realmente a minha permanência aqui na América ou não. Então aí aconteceu isso. Aí quando terminou a adoração, que o Santíssimo foi exposto, que o padre passou com o Santíssimo, né, na frente de todo mundo, quando terminou o momento de adoração, antes da missa, aí ele foi na frente do palco e perguntou. Foi na missa, não? Não, foi antes da missa. Aí ele perguntou se tinha alguém com esses nomes ali, Tiago e Camila. Aí, se tivesse, podia levantar a mão. Ele levantou eu e Camila. Quando ele olhou pra gente, ele fez, eu não acredito, vocês e ainda mais um casal. A gente tava conversando aqui atrás e tal. Aí ele fez, poxa, que legal, não sei o que. Ele disse que, ó, tô até arrepiado, porque nem eu esperava que... E aí todo mundo se virou. E aí ele pediu que ele falou, não, vamos rezar por eles, vamos orar por eles, que eles estão precisando muito de oração e tal. E aí foi quando ele rezou pra gente. Então isso aí também foi outro dos chamados que, de fato, Deus está olhando por a gente aqui na América, né? Fora outras coisas também. Mas foi muito engraçado que... E depois a gente foi falar com ele, ele falou que, na verdade, o nome Tiago estava muito claro para ele. E o nome Camila ele não estava conseguindo, porque ele estava confundindo com outro nome. Até que ele escutou realmente que era Camila. Mas o nome Tiago estava muito claro. E aí quando ele falou, ele não imaginava que era um casal. E só tava eu e Camila ali que tinha o nome Tiago e Camila. E na verdade, e eu até brinquei, eu digo, será que não foi Renata que foi lá na frente para dizer para ele sobre a gente e tal? E ela disse, aí eu falei, Renata, foi tu, não foi Renata? Disse, ela foi não, eu não falei nada. E realmente ela não falou porque ela estava muito próximo da gente. Aí eu digo, mas será que ele não olhou na lista, alguma coisa assim? Eu digo, não, porque nem nosso nome nem estava na lista, não estava. Exato. Então, assim, de fato foi uma mensagem de Deus que hoje a gente consegue entender o que, de fato, aquilo quis representar pra gente. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo. Não sai daí não, rapidinho voltamos, rapidinho já estamos aqui de volta. Olha minha mão, só seguir meu gesto. E nenhuma família comece em qualquer de repente. Minha mão. E nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar
que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Os homens, as mulheres, Marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. a família que sabe aonde vai. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. os filhos e filhas, põe a mão na cabeça do pai e da mãe. Agora, abençoa, Senhor, a minha também. Um beijo vai bem agora. Aê? Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. E se amados, voltamos do nosso intervalo. Olha, acredito que vocês já estão pescando e já estão entendendo tudo que está acontecendo, não é isso? Então fica aqui rapidinho. Mas as coisas sempre quando Deus nos fala, Deus nos toca, nos mostra e ainda escreve bem escrito para que a gente pudesse entender. Muitas vezes, quando nós estamos cegos devido ao pecado, devido às tempestades, devido aos pensamentos mudando, devido aos pensamentos que não geram, não estar aparentemente junto a Deus, faz com que nós praticamente não escutamos a palavra de Deus. Isso muitas vezes faz nós irmos para caminhos errados, caminhos obscuros, caminhos que não nos levam de fato no caminho da salvação. Amados, observa como estamos hoje no nosso dia a dia. Observa como está aí você no seu dia a dia. Por isso, analisa, pensa e deixa Jesus tocar o teu coração, como está tocando o coração desse casal que hoje está falando conosco, esses desígnios de Deus e como Deus está moldando a vida deste casal e como que Deus está fazendo eles compreender de fato a verdadeira identidade deles, que é a identidade de Cristo. Então, Tiago e Camilo, como vocês estavam, Guria mesmo falando no bloco anterior, Deus então falou com vocês algo. E neste falar de Deus com vocês, o que vocês sentiram, o que vocês
pensaram e que vocês analisaram a partir do momento que vocês foram tocados de fato por Cristo? Na verdade, quando houve isso, né, que a gente... Era uma coisa que eu disse, meu Deus, será que Deus me ouve? E aí ele mostrou que me ouve, né? Tiago sempre Eu questionava. sempre questionava, meu Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está me escutando pelos meus clamores, pelos meus questionamentos, minhas dúvidas? Né? E aí ele de fato mostrou que realmente ele me escuta, ele está ali do meu lado, está me ouvindo. Mas a gente nunca fica conformado, né? Nunca está satisfeito ainda, Exato, mas assim, exato. a certeza que eu sabia que ele estava me ouvindo. E eu fiz, não, já que ele está me ouvindo, agora eu vou conversar. Agora eu quero que, além dele me ouvir, eu quero que ele responda. E aí, assim, no decorrer das catequeses que a gente dava, que o Edson falava também, que o Diácono falava também, sempre tinha um toque, um sinal de Deus e um falar de Deus pra gente ali, né? Principalmente quando era referente os desafios e os obstáculos que a vida nos proporcionava e nos colocava à nossa frente. Então, é isso em relação ao quanto Deus ele olha pra gente. Né? Então, essa é o que a gente hoje vem buscando. Mas quando vocês buscando o conhecer de Deus, como que vocês lidavam com as suas tempestades? Como que vocês lidaram com aquela parte escura? Como que vocês lidaram com aquela situação onde que vocês falam, peraí, Deus está me escutando, mas eu não estou vendo Ele agir, eu não estou vendo Ele mostrar aqui para mim a solução da situação que eu estou vivendo. Como que vocês conseguiram lidar com isso? Sempre em oração, né? Sempre indo de fato discernimento, pedindo aconselhamentos, orientações espirituais. Não é fácil quando chega o problema, né? A gente olhar, ter o nosso olhar de misericórdia, pedir misericórdia a Deus pelos nossos problemas. Às vezes a gente só enxerga o problema e não enxerga que Deus está ali com a gente, independente da situação. Né? Então, às vezes é difícil. É como eu não lembro quem falava na Bíblia, mas é uma passagem que diz assim: eu tenho fé, mas Senhor, aumentai a minha falta de fé. Né? Então, assim, por mais que eu tinha fé que tudo ia passar, mas a minha fé não era tão grande a ponto de dizer assim, não. Então a gente tem que sempre dizer, Deus, eu tenho fé, mas aumenta a minha falta de fé. Acho que foi Jó, eu acho, não lembro se foi Jó. Eu acho que ele falava alguma coisa assim, não lembro, posso estar até enganado. Mas um ponto de tudo era sempre o meu questionamento de voltar para o Brasil ou não voltar para o Brasil, que era na maior tempestade que eu enfrentava aqui, essa briga interna comigo, né? Essa briga de olhar para tudo que eu vivia aqui e olhar tudo que eu vivia no Brasil, e muito mais hoje com minha filha, e eu dizia assim, meu Deus, o que é que o Senhor realmente quer de mim aqui nesse país? E eu sempre dizia para todo mundo que eu só ia ficar aqui até o dia que Deus dissesse que era para ficar. E eu sei que não cai uma folha de uma árvore se não for com a permissão dele. E ele me permitiu estar aqui. E eu sei que ele me permitiu estar aqui porque meu casamento estava em jogo. E eu acho que se eu não tivesse vindo para cá, podia ser que meu casamento não fosse levado adiante. E ele de fato fez a gente vir para cá para que a gente se fortalecesse mais o nosso amor, a nossa fé, e conhecesse pessoas que realmente nos fizessem enxergar isso, que é o nosso amigo e compadre Alex, né, o diácono, que sempre vem com suas palavras, com seus ensinamentos na hora certa, no momento certo. Mas como eu sempre disse, eu só ficaria aqui na América até o dia que Deus quisesse. E eu acho que ele chegou e disse, pronto, agora está na hora de vocês voltarem. Né? Então a gente de fato está retornando ao nosso país de origem e tem um recomeço. E tem um recomeço. Mas esse recomeço, essa chamado de voltar, eu costumo dizer muito assim, nos erros e acertos da gente sempre tem a voz de Deus ali do lado. E nas idas e vindas da vida, Deus também está do nosso lado, tanto na hora de decidir de vir para cá e agora no decidir voltar. Quando eu falo dos erros e acertos, foi justamente no quão eu errei em algumas coisas aqui e no quanto eu acertei em algumas coisas aqui.
E nesse meio termo, como a gente veio como turista, a gente chegou com 6 meses, depois a gente pediu extensão por mais 6 meses de turismo, e aí a gente pediu novamente a extensão de visto de turismo. Quando foi o ano passado, a gente achou que tinha 6 meses, mas a gente não ganhou 6 meses, e aí eu perdi o prazo da mudança de status de estudante da minha esposa para ser aplicado. E aí a gente terminou perdendo um prazo de 10 dias. Né? E também teve uma falha da advogada que terminou não nos avisando um mês antes para que a gente lembrasse, porque realmente viver na América, se você não tiver cabeça, você esquece das coisas por conta da correria, enfim. E aí começou o desenrolar do propósito de Deus na nossa vida, da decisão de retorno, né? E até então a gente não sabia. E a gente continuou nessa caminhada, né, aguardando a decisão, né, a mudança do status lá da nossa para estudante, da minha esposa e eu como dependente. E aí quando chegou em dezembro, eu cheguei para a advogada e já passou 3 meses aí, que geralmente é o prazo que eles dão de retorno, né, de positivo ou negativo. E aí, conversando com a advogada sugere que a gente faça um pagamento expresso da resposta, que essa resposta viria com 30 dias. E aí tudo bem, a gente fez o pagamento, até sem poder, mas fizemos. E chegou 10 de janeiro, aí a gente fez em dezembro, então automaticamente a gente teria um prazo de retorno de 15 dias. Esse retorno seria do que a imigração iria pedir em relação do que a gente precisaria comprovar de mais coisas, além do que a gente já tinha comprovado, de exigência deles para que a gente permanecesse aqui, Camila como estudante, né, e eu como seu dependente. E aí nada, chegou dia 10, dia 15, dia 20, nada de chegar nenhuma resposta. Quando foi final do mês, eu disse, Thiago, vê aí alguma coisa no site da imigração, se tem alguma resposta, se tem alguma coisa. Aí quando eu entrei no site que eu vi, aí eles falaram que a resposta tinha sido enviada. Negado. Não. Aí assim, antes disso, aí a gente recebeu aí eu falei com a advogada que eu tinha recebido uma mensagem no site que se uma carta não tivesse chegado até o dia 10 de janeiro, eu tinha que entrar em contato com eles até o dia 25. Uhum. E já era 28. Não, 27. já era fevereiro. Aí não era. Não, 27. Era 27. Aí a advogada fez, não, se até segunda-feira não chegar nenhuma carta, você me avisa que eu vou entrar em contato com eles. Tudo bem. Passou. Quando foi na segunda-feira eu falei, ela entrou em contato com eles lá. Quando foi dia 7 de fevereiro, não, 6 de fevereiro, ela recebeu uma carta informando que a carta que ela recebeu, a gente tinha recebido essa carta dia 10. E a gente não tinha recebido essa carta nenhuma. E tínhamos recebido cartas após essa data do processo, de recibo e tudo mais, mas não referente a essa carta. E aí ela recebeu essa carta na quinta, quando foi na segunda-feira, ela mandou uma mensagem pra gente dizendo que precisaria falar com a gente. Na segunda. Na segunda-feira. Não, na sexta. Não, foi na sexta e na segunda-feira ela falou com a gente. Ah, foi. E aí, falando tudo que a imigração tinha pedido de exigências para que a gente precisasse comprovar. E aí eles pediram foto de onde a gente tinha passado, pediram o comprovante do que a gente tinha comprado, pediram muito mais coisas, muito mais coisas do que geralmente eles pedem, né? Então agora nesse momento a gente já está no momento atual do presidente Trump, né? Então ele, com a sua política, também terminou deixando esse lado um pouco mais criterioso para quem vai avaliar. E aí mandamos tudo, mas não conseguimos mandar 100% do que ela pediu, porque tinha muita coisa do documento que tinha que vir do Brasil e autenticado, e aí não tinha como. E aí esse processo era para ser entregue no dia 10, era para ser finalizado e ser mandado para a imigração no dia 10. Quando a gente terminou de fazer as coisas, mandar a declaração da escola, mandar histórico escolar da época que Camila morava no Brasil, mas quando Camila era pequena. Aí perguntou quais eram as intenções de Camila depois que ela terminasse de estudar aqui, por que Camila não queria estudar numa instituição brasileira para aprender inglês. E, enfim, perguntaram como é que eu estava conseguindo me manter aqui. Eu tive que puxar extratos bancários da minha empresa, eu tive que pegar mais extratos com a minha sponsor, que era minha tia, que era uma pessoa responsável por a gente aqui. Enfim, tiveram várias coisas que, digamos assim, de 15 coisas que eles pediram, que foi muito mais,
mas 5 às 6 a gente não conseguiu mandar porque precisava de terceiros para ajudar a gente. Então quando deu 7h30 da noite a gente finalizou tudo e mandou para a advogada. E o prazo máximo para ela mandar para chegar no dia 11 era até 10 horas da noite da segunda. Só que ela terminou de ajustar o processo à meia-noite da segunda. Então ela só mandou o nosso processo para a imigração na terça-feira. E só chegou de fato da imigração dia 12. Então teve o atraso do dia 16 para o dia 24, que foi quando a gente mandou o nosso I-20 da escola. E teve o atraso da resposta do que a imigração tinha pedido do dia 10, que era o prazo último, e chegou no dia 12. Então, além disso tudo, teve as outras informações que a gente não conseguiu enviar por questões de Brasil. Então, quando a gente finalizou nesse dia, eu disse, eu acho que há uma 99% de chance de não ser aprovado. Mas como 1% para Deus é muito, a gente se agarrou nesse 1%, mas eu não vou mentir que eu fiquei pedindo muito a Deus que, de fato, Ele me mostrasse qual era a vontade dEle. Né? Até porque, realmente, para mim já estava muito difícil, porque nesse período eu fui diagnosticado com depressão, né? E aí, justamente por conta da carga, do peso da responsabilidade de você estar num país que não é seu, que você não domina a língua 100%, de você não conseguir proporcionar algumas coisas que você precisa proporcionar para sua família. E aí eu me vi em uma situação que eu digo, rapaz, eu não estou bem, não estou me reconhecendo, né? Mas e aí eu fui diagnosticado com depressão e eu disse, não, se for da vontade de Deus, que Deus me mostre, né? Que Deus me ilumine e me dê o discernimento para que a gente consiga encontrar a resposta, encontrar aquilo que Ele quer para mim. E o engraçado é que hoje eu estava vendo no Instagram e algo me chamou muita atenção, só um adendo e eu volto para o que eu estava falando, que o padre, é um padre até nordestino lá da Paraíba, que ele falou sobre a depressão, que depressão não é uma doença para pessoas fracas, é uma doença para pessoas fortes, porque é tão forte que é que nem o povo fala, né, que a gente junta a poeira e bota debaixo do tapete. E a pessoa com tanta responsabilidade, com tanta cobrança, começa por uma ansiedade, vai para uma depressão e começa a jogar tudo para debaixo do tapete. Até que o momento que o tapete não consegue cobrir tudo aquilo que você está jogando para debaixo. E aí ele fala que os escritórios psiquiátricos estão muito cheios porque os confessionários estão vazios. Então isso me tocou muito e eu vi o quanto de fato eu fui muito pro confessionário aqui na América. E eu acho que isso também me ajudou bastante a segurar. E eu falo muito que se não fosse Deus, que se não fosse a comunidade, que se não fosse Alex, que não fosse Deus de fato na nossa vida, eu acho que eu já tinha ido embora há muito tempo, eu já tinha pirado aqui, porque não é fácil viver nessa América. Mas é isso. E aí sim, aí voltando ao que eu falo em relação ao dedo de Deus, né? Que eu sempre dizia, que eu só volto para Deus, volto para o Brasil quando Deus quiser. E chegou o dia. E aí foi quando a gente recebeu a notícia semana passada que o nosso processo de mudança de status foi negado. E aí estamos de volta para o Brasil, dia 13, com a graça de Deus, viver uma nova história. Não nos afastarmos de Deus, continuar uma nova história lá no Brasil, né? Ajudar agora a nossa comunidade lá, continuar com o nosso propósito, né? E continuar servindo a Deus, da mesma forma como a gente estávamos servindo aqui. Exatamente. Mas vamos a uma parte da seguinte forma. Observa tudo que for analisado, tudo que formos falados. Será que é resposta de Deus para as suas orações? Eu acho, hoje eu olho, eu acho que sim. A negativa do... Diante de tudo que a gente viveu, diante de tudo que a gente passou, diante de tudo que a gente pediu em oração. E assim, uma coisa também, né? Eu muitas das vezes na minha vida no passado, eu sempre fiz da minha vontade como se fosse a vontade de Deus, né? Então eu sempre usava esse argumento. E uma vez Frei Gilson disse que às vezes a gente faz pedidos errados, porque a gente pede aquilo que a gente quer. E nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. E Deus nos dá aquilo que a gente precisa. E às vezes o que a gente precisa não é o que a gente gosta. Porque o que a gente gosta é o que a gente quer, né? Então assim, diante disso tudo, eu acredito que sim. Foi o ouvir de Deus a minha súplica, o meu clamor, né? O meu pedir. Eu acredito que não é
eu não tô usando da minha vontade de fato para voltar, porque eu tinha o direito de escolher de ficar ilegal aqui no país, né? Eu podia dizer assim, eu não quero saber, eu vou ficar aqui e acabou. Mas eu não quero fazer isso, né? Porque eu quero ter a oportunidade de voltar a outros momentos aqui, a passeio com minha esposa, com minha filha, que nasceu aqui, né? Então eu acredito que sim, Deus me ouviu e Ele chegou dizendo assim, não, chegou a sua hora de você retornar para sua casa. Porque eu acho que se eu ficar aqui, eu não sei se eu poderia piorar, enfim. Eu acredito que seja um aviso e um falar de Deus a mim. Exato, Deus nos fala de várias formas. Quando nós falamos, o guri é mesmo, Deus nos mostra como que Ele cuida de nós, Deus mostra para nós quando Ele olha para nós, Deus mostra para nós quando Ele é zeloso por nós, Deus mostra para nós em tudo Deus mostra. Em tudo Deus mostra e fala para nós, mas muitas das vezes nós não compreendemos o desígnio de Deus em nossas vidas. Verdade. Todos nós temos um desígnio, todos nós temos uma vontade, mas o desígnio de Deus é muito maior do que as nossas vontades. E assim, amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Assim. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração,
soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Que lindo! Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Olá, amados, voltamos do nosso intervalo. Estamos aqui com o Thiago e Camila, esses dois jovens que estão de fato amando, né? Amando este conhecer de Deus na vida deles, de fato aprendendo mais e mais a compreender a vontade de Deus na vida deles. Mas em tudo Deus mostra para nós e nos ensina, e com isso nós aprendemos. Mas Thiago e Camila, quais foram então os ensinamentos de vocês aqui nos Estados Unidos? Ai, eu vou falar por mim, assim, eu nunca, assim, graças a Deus, meus pais, eles me deram tudo do bom e do melhor. E aí, o que eu fiz aqui na América, eu nunca passava pela minha cabeça fazer uma vida, né? Eu trabalhar como faxineira. Nunca na minha vida eu ia trabalhar como faxineira, né? Eu fazer coisas eu sou uma pessoa que não era boa de se acordar muito cedo. Aqui eu aprendi a acordar cedo. Que mais? Pra mim, o ensinamento da América me mostrou... Não, assim, de mim, amor. Não, ter a gente disciplina. sempre... disciplina, fazer coisas que eu nunca imaginava fazer, lidar com a língua, que não é uma... Também, com a língua, que é muito complicado também. E... que mais? A gente sempre conversou sobre isso. Eu falo muito que a América, eu sempre disse, né, que a América é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra América. E a América, ela é uma escola de vida muito grande, porque aqui você faz aquilo que tem que ser feito. Ou você faz aquilo que você tem que ser feito, ou você não faz. Ou você realmente não vive na América. Então, de fato, eu aprendi muita coisa aqui, que eu me descobri que eu posso ir muito mais além do que eu fazia no Brasil. Né? Então eu consegui aprender que eu sou mais forte do que eu imagino, mesmo, eu falo no sentido de trabalho, no sentido de disposição, que eu aprendi que aqui você tem que ter disciplina naquilo que você faz, tem principalmente questões de pontuais, né, de se comprometer com o horário, mesmo a gente em alguns momentos falhando por conta do cansaço, enfim. Mas o que mais a América me ensinou foi um valor que eu dava muito valor isso no Brasil, mas eu vi que eu não dava com tanta importância, que é quando a gente perde, que é o valor da família, da união, né, de você estar ali reunido. Eu acho que eu não senti tanto isso pelo fato de eu sempre ter os meus pais que podem vir pra cá, então eu sempre fiquei muito confortável com esse tipo de coisa. Mas o Thiago, a família do Thiago mesmo, ela é muito unida. Então todo domingo é um almoço em família, todo domingo tá todo mundo junto e tal. E quando a gente veio pra cá, era só eu e ele. E aí o tempo com a família, além, porque quando a gente casa, né, nossa família passa a nossa esposa e nossos filhos. Mas o convívio familiar, de uma forma geral, ele me afetou muito aqui, porque era o que eu vivia lá. E assim, eu já dava valor a isso, mas eu vi que eu aprendi a dar mais valor a isso, aos pequenos detalhes da vida, que aqui de fato não acontece com tanta frequência. Quando você consegue encontrar pessoas que têm os mesmos valores que você, que têm os mesmos hábitos, como a comunidade católica e como a igreja de Worcester, você começa a passar a conviver mais com essas pessoas. Mas num contexto inicial era muito difícil. Então, assim, o tempo de convívio com as pessoas da minha família eu aprendi a valorizar mais. E o tempo em si, o tempo, né, o tempo que a gente vive, a gente aprende realmente a dar valor. Que qualquer coisinha aqui, a gente perde tempo. Mas como era lidar então no trabalho?
O trabalho... Como era lidar, então, na situação de trabalho? Então, no caso, eu nunca trabalhei na construção no Brasil, a não ser ajudar em casa, fazer alguma coisa e Há tal. muito pouco. Meu pai, Quase meu nunca, pai na dizia, verdade. Meu pai dizia que ele não sabia nem dar um prego. Porque o meu trabalho no Brasil, eu posso dizer que eu sou, né? Porque eu nunca deixei, porque minha empresa ainda está aberta lá no Brasil, meu sócio está tomando. Mas eu nunca trabalhei como pesado. E aqui eu tive que aprender a me adaptar ao ambiente. O único pesado que ele tinha era carregar mala de roupa mas nada comparável aqui, né? Aqui eu trabalhei na construção, eu passei pela demolição, depois da demolição eu fui para a construção, eu até instalei piscina aqui nessa América, num frio que só Jesus sabe. Não, aqui também você entrou num negócio que tinha muito... Aí isso aí foi depois. Aí eu instalei piscina num período que a gente tava saindo do inverno, tava saindo do inverno, iniciando a primavera para depois vir pro verão. Então ainda tava muito frio. E eu tava chegando aqui, então eu instalei piscina aqui, né? Trabalhei com gara, né, que a gente chama de calha aí no Brasil. Eu subi escadas de 40 pés que eu dizia assim, meu Deus do céu, se eu cair daqui eu não sobrevivo não. E eu nunca tive medo de altura, e olha que eu já desci rapel, já fiz muita coisa radical, mas eu sabia que eu estava amarrado. E você subir numa escada de 40 pés assim, para você botar uma gara lá em cima, uma cara lá em cima, quando você olha para o lado assim, você, rapaz, deixa eu ver quando é que eu vou olhar que eu vou cair caso esse negócio tombe aqui. Então eu passei pela construção de demolição, passei pela construção, passei pela instalação de piscina, passei pela instalação de gara. E aí eu entrei na carpintaria, né? Fui pra carpintaria. Aí trabalhei numa gráfica no setor de marketing. E aí depois eu saí, aí voltei pra construção novamente. Aí eu fui mexer como eu vi assim, no período da carpintaria, eu me identifiquei muito com a carpintaria. E foi a profissão que eu mais atuei aqui, né? Foi o ponto o período que eu mais passei trabalhando. E depois eu fui fazer serviços diversos na construção com um amigo meu, né? Que é Neto, que foi da igreja, que é da igreja com a gente. E lá eu aprendi muito mais coisas, né? Eu aprendi a sentar piso, aprendi a botar vinyl, né? Que é piso de meio que madeira e plástico, que é emborrachado embaixo. Aí eu já sabia botar gabinete, instalei gabinete com ele. E eu aprendi a botar tile, que são aquelas cerâmicazinhas na parede. Então assim, eu vi que eu tinha muito mais habilidades com esses trabalhos manuais do que eu imaginava. E isso me enriqueceu muito como pessoa, como ser humano. E principalmente valorizar essa mão de obra, que muitas vezes é desvalorizada. Então sair de casa eu trabalhava na carpintaria, eu trabalhava no Maine, que é um outro estado aqui dos Estados Unidos, que só para ir era 2 horas para ir, na volta era 2 horas e meia que a gente voltava. Então eu passei 7 ou 8 meses, não fui trabalhando lá nessa companhia, e tinha que me acordar de 3h30 da manhã para chegar, porque a van passava para pegar a gente de 5h30, me acordava às 4, 5h30 a van passava. E eu só chegava em casa de 8h30 da noite, 9 horas, porque era muito distante de onde a gente vinha. Então, eu cheguei a trabalhar na divisa do Canadá. A gente foi agitar uma casa lá na divisa do Canadá, que o hotel que o dono da casa pagava pra gente ficar, aí atrás da montanha já era o Canadá. Então, assim, vivi muita coisa aqui. Fui para lugares que não imaginava através do trabalho e fiz coisas aqui que realmente eu não imaginava que eu fosse ser capaz de fazer. Eu trabalhei só na limpeza mesmo. Acho que desde que eu cheguei aqui, só trabalhei na limpeza. Mas no começo pra mim foi bem difícil, porque eu fui humilhada por uma mulher. E aí quando ela me humilhou, eu liguei pra Tiago e disse: Tiago, pelo amor de Deus, vem me buscar. A mulher tá me humilhando, e eu chorando horrores, né? Tipo, humilhando mesmo, coisa que eu nunca na minha vida no Brasil eu passei. E aquilo ali foi horrível, porque era uma pessoa, não era um americano, não era outra pessoa, era uma brasileira que tava, tipo, me humilhando. Tipo, eu só era recém-chegada, não sabia fazer direito as coisas, então, tipo, ela começou a
a me humilhar. E aí eu disse, Tiago, eu não vou mais trabalhar. Isso me perturbou muito a minha cabeça. Me deixou muito abalada, que eu dizia que era como se, tipo assim, todas as pessoas que eu fosse trabalhar fossem me humilhar, ou então não tivesse satisfeita com nada que eu estivesse fazendo, coisa do tipo. E eu passei muito tempo, não foi, amor? Foi. Muito tempo sem trabalhar, muito tempo. Só fazendo um help com os meninos da academia. Eu limpava umas das academias, que era mais simples. Fazia help. E eu sempre chegava do trabalho morto, cansado, e ia com ela ajudar. E ainda ia também. comigo, pra poder a gente não ir só, porque era muito, não sei, um pouco perigoso, no caso. E tal, por ser mulher, né? Sobre essa questão de humilhação, eu também fui bem humilhado, acho que na primeira obra. Teve 2 momentos desse período que eu passei aqui que marcou muito a minha vida. Que, assim, uma foi quando eu fui trabalhar na demolição numa casa que eu tinha, da casa que a gente morava, eu tinha que ir andando porque a gente não tinha carro. E tava no final, tava na metade do inverno pro final do inverno, então a gente tinha que ir andando, eu e o sogro do meu cunhado. Um frio que eu nunca imaginava que ia passar na minha vida. -5, -6, e eu achava que ainda que eu não tinha pego frio. Até o dia que eu cheguei no Maine, que eu peguei uma temperatura que eu digo, meu Deus do céu, só o Senhor mesmo, viu? E aí o que acontece? A gente ia andando, e nessa casa eu fui fazer a demolição. Eu fazia a limpeza da obra, eu fazia a demolição e fazia a limpeza da obra. E o dono da companhia, tinha uma pessoa na companhia que ele era meio que o braço direito dele. O engraçado é que todas as vezes que eu tava varrendo, essa pessoa, ele passava no meio na hora que eu tava varrendo e chutava. E era um brasileiro também. E chutava o lixo. Aí eu digo, não, peraí. Tem alguma coisa errada. Ou ele não viu, ou é hábito da galera que passar no meio do lixo. Aí eu digo, não, vou fazer de novo. Aí outra vez eu fui lá e ele passou de novo. Eu digo, não, ele tá tirando onda com minha cara. Aí eu disse, não, beleza, agora é a minha vez de me posicionar, né? E aí no momento eu fiz de propósito para poder ver qual era a intenção dele. Eu fiquei no meio, aí no meio do corredor tinha uma porta que, se ele entrasse pela outra porta, ele saía na outra porta, que não precisaria ele passar pelo corredor onde eu tava varrendo. E eu comecei a varrer, aí eu vi que ele veio. Na hora que ele veio, que ele foi botar em cima do pé no lixo, eu segurei no braço dele. Eu digo, o senhor tá doido? Ou o senhor tá doido ou o senhor tá cego? Porque é a terceira vez que eu tô varrendo, o senhor passa e sai chutando o lixo. Faça um favor pra mim, passe por ali, ó, arrudeie, porque o senhor não precisa passar por aqui, o senhor tá vendo que eu tô limpando. Pronto, foi um santo remédio. Nunca mais ele passou chutando lixo, nunca mais ele passou falando nada, nem soltando piadinha. Essa foi uma das coisas que marcou muito também. Mas a que mais marcou em toda a América que eu passei aqui foi justamente nessa companhia que eu trabalhava, que eu me senti, eu sou nordestino com muito orgulho, com muito amor, levo meu Nordeste, levo meu Recife, meu Pernambuco pra tudo quanto é lugar. Meus oxente. Meus oxente, minha manhinha, pra tudo quanto é lugar. E não vou negar nunca as minhas raízes. Só que aí o cara, esse pessoal da companhia, né, por não saber limites de brincadeira, terminou levando para um outro lado, né, e aí eu sofri muita xenofobia aqui, né, que por ser nordestino e tal. Isso mexeu muito porque foi algo que eu nunca brinquei, nunca fiz nada com nenhuma situação por ser mineiro, por ser paulista, por ser carioca, nunca. Baiano, nordestino, e eu tenho amigos em tudo quanto é lugar. E isso me incomodou muito por ver a capacidade e da maldade da pessoa em simplesmente você ser de um estado que não é o seu, e na cabeça dele ser um estado de pouca, digamos assim, né, recurso financeiro, querer ser melhor do que o outro. E aí ali machucou demais, mas eu também, em vários momentos, eu me posicionei para que aquilo ali não ficasse como se eu estivesse aceitando tudo. Mas em tudo acredito que também Deus teve o toque dele em todas essas partes. Sim. E Deus ensinou vocês em cada uma dessas partes. Fato. Deus mostrou para vocês onde que é necessário vocês irem, aonde que é necessário vocês compreenderem o que vocês estavam passando. Sim. E era necessário querer acabar com algo o seu interior. Isso. Ajudá-los a crescer espiritualmente. Fato. Como que Deus, então, trabalhando em vocês, lhe ajudaram a crescer espiritualmente? Foi justamente isso, né? Foram essas coisas que, como o senhor mesmo acabou de falar,
que ele permitiu com que a gente passasse por determinadas situações para que ele fortalecesse o nosso interior e que todas as vezes que acontecessem essas coisas a gente olhasse para ele. Que ele de fato era quem estava fazendo aquilo para que a gente fortalecesse a nossa fé. E a gente não tirasse os olhos dele. Camila falou que um momento eu passei... eu fui trabalhar numa cidade chamada Somerville aqui, num building muito chique, né, que teve uma inundação lá e o basement dele lá era um basement muito pequeno. E eu tive que limpar esse basement. Eu passei o dia praticamente de 4, né, com a joelheira no joelho, a cotoveleira e uma luva e uma pazinha e uma vassoura para poder varrer, mas literalmente de 4. Eu e Chocolate, que foi o cara que me chamou para fazer esse trabalho. Então assim, até nesses pequenos detalhes, Deus me fez estar ali, para que eu valorizasse algo maior lá na frente. E eu digo assim, no sentido do espiritual, né, do interior. Então ele me fez viver cada detalhe, cada barreira dessa, cada dificuldade, mas ele sabia que ele estava ali. É aquela coisa, né, o silêncio de Deus... Pra gente voltar sempre os nossos olhos para ele, né? E sim, e além do mais, aí vamos voltar um pouquinho lá, aí eu entro no espiritual, né, que a igreja, assim, como nossa comunidade católica, a igreja de Worcester, ela nos ajudou muito nesse sentido, né, do fortalecimento do espiritual. O acolhimento... Se não fosse ela, que a gente teria se perdido. Que era uma coisa que eu tinha muito medo, né, porque aqui é um país que 80% ele é protestante, e eu tinha muito medo de quando de vir para cá, se eu não conseguisse encontrar pelo menos uma igreja que eu pudesse pelo menos para minhas missas dominicais. E aí a gente foi agraciado e abençoado por Deus que a gente caiu justamente numa comunidade católica, graças a Deus, muito grande aqui em Worcester, né? E foi quem nos acolheu, nos ajudou e ainda nos ajuda, né, no fortalecimento do nosso espiritual, né, do nosso olhar cada vez mais para Deus, independente das situações, independente do silêncio de Deus pra gente muitas vezes. Então é isso, a comunidade em si, né, o Padre Kleber, o Diácono Alex, Renata, cada um ali com suas responsabilidades, com suas particularidades, nos faz se aproximar cada vez mais de Deus e principalmente nos mantém em comunhão com Deus, que eu acho que é o mais importante. Então esse lado espiritual, eu sou eternamente grato e graças a Deus eu fiz muitos amigos aqui que eu vou levar para o resto da minha vida. Entendeu? Então foi dessa forma que Deus nos fez olhar para Ele cada vez mais. Foi essas pessoas, foi cada momento que a gente viveu aqui, desconforto. Os nossos melhores momentos foram na igreja. Foi, de fato. Sim, aí assim, além de Camila ter ganho a dezena, aí depois eu ganhei o terço dos homens num sorteio e ganhei a imagem de São Patrick também num sorteio. Eu também ganhei. Além de Camila ter ganho, eu ganhei. Ele ficou sentido, porque não tinha ganhado nada. Mas aí eu terminei ganhando. Eu ganhei o terço dos homens, mas como eu fazia catequese, eu dava catequese, dou catequese ainda, né? Domingo de manhã eu não podia participar dos terços dos homens, porque o terço dos homens é de 9 horas da manhã no domingo. Mas foi um chamado de Deus, foi um avisar de Deus, foi um olhar de Deus pra gente. E a gente vai levar essa experiência de vida pro resto da nossa vida. Sempre sendo muito grato por Ele ter colocado a gente no lugar que era para ter colocado. Sempre. Porque acho que se não fossem essas pessoas e não fosse a comunidade de uma forma geral, acho que, não sei. A gente teria perdido. A gente teria se perdido nesse país, que é muito fácil se perder nesse país. Então por isso, amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, por aqui, pela nossa, pela sua Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Na vida talvez você tenha derramado algumas lágrimas. E as lágrimas fazem parte desta vida. Mas a Bíblia tem uma promessa que você nunca pode se esquecer. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa de Deus. É promessa. Por isso, toda vez que a lágrima vier, nunca se esqueça que Deus já está preparando a tua vitória. Deus já está preparando a tua vitória. Às vezes,
Essas lágrimas que caem dos seus olhos, do seu coração, elas servem para regar o que Deus está plantando na sua vida, que são coisas maiores do que você imagina. Um dia, Maria Madalena, chorosa, foi ao Santo Sepulcro encontrar Jesus, que tinha morrido. Mas quando ela chega lá, ela encontra o anjo que diz: por que choras? Por que choras? Por que choras? Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Por que choras, se eu estou com você? Por que te preocupas, se eu cuido de você? Por que choras? Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Todo choro pode durar uma noite, Mais alegria! mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Por que choras? Por que choras, filho amado meu, filho amado meu? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro, Todo
coração. Eu sei o que te preocupa, mas eu estou contigo, filho. O que te preocupa, contigo sempre estou. Contigo sempre estou. Quantas situações difíceis você está vivendo? A situação difícil não pode te abalar. A situação difícil que você está vivendo não pode te destruir. Talvez você perdeu alguém. Talvez a tua vida está se afundando. Talvez tudo está dando errado. Mas Deus está com você. Deus está com você. A palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10 diz: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbidos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Veja o que os apóstolos estão dizendo: sim, nós nos abatemos, mas não somos destruídos. Você pode chorar, você pode se abater, mas você não vai ser destruído, porque Deus está contigo. Você pode chorar, mas você não vai desanimar, porque Deus está contigo. Ergue teus braços e declara: não seremos abalados. Cante. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não seremos, vai! Declara isso para a sua vida. Declara isso para a sua família. Não seremos amedrontados. Por quê? Mais uma vez, não seremos abalados.
você, não seremos. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Amados, voltamos, estamos aqui. Mas olha só, olha. Ai, já até partiu o coração, Infelizmente, já estamos terminando a nossa programação de hoje. Olha, é lindo, é muito rico quando Deus toca e fala nos nossos corações por meio dos nossos amigos, nossos jovens, pessoas que se encontram, nossos irmãos. Isso, exato, essa é a palavra correta, nossos irmãos em Cristo. E como é bom a gente escutar os nossos irmãos e ali colocar em prática. Queremos aqui de fato, Tiago e Camila, agradecer imensamente a presença de vocês hoje aqui na programação da Igreja em Missão pelo Mundo. E eu quero simplesmente dizer nosso muito obrigado a vocês por participarem conosco. Obrigado, Tiago, por estar conosco. Obrigado, eu que agradeço a todo mundo, agradeço ao Alex, agradecer por todo esse carinho, por toda essa dedicação, por todo esse chamado de Deus na vida dele e que através dele também reflete sobre nós. Então eu sou muito grato pela sua amizade, sou muito grato por você ser padrinho da minha filha. Eu já falei em algum momento que eu me espelho muito em você. Eu tenho em termos de educação para minha filha, em termos de valores cristãos para minha filha. E eu quero, de fato, levar isso para o Brasil e ser um pouco do Alex que é aqui na América, como pai, como cristão, como diácono. E eu levar um pouco disso também, de ser como pai, como filho da minha mãe, como filho da minha filha, como filho do meu filho que ficou no Brasil e como cristão também, entendeu? É isso que eu quero. Muito obrigado. Camila, muito obrigado você estar conosco também. Eu que agradeço, é um prazer, sempre que o senhor quiser, qualquer coisa, estamos aqui às ordens, na verdade. E eu só tenho a agradecer por tudo que o senhor fez pela minha família, por tudo que o senhor rezou, orou, enfim, intercedeu pela gente, pela nossa família que hoje é completa com Maria Luísa. E agradecer pelo presente que o Senhor tem nos dado, a sua família inteira, que são pessoas maravilhosas, que a gente não teve nem dúvida quando decidiu escolher, vocês como ser padrinhos de Maria Luísa. E eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por ser quem o Senhor é, pro Senhor representar, é como se fosse um pai para nós aqui. Um pai espiritual, um pai, enfim, que dá bronca, que orienta, que ensina, que tá sempre ali com a gente. Que brinca também, que chama de Alzira. Não perguntem isso, viu? Não queriam saber quem é Alzira. Mas é isso, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo que Ele tem nos ensinado aqui nessa América, por Ele ter nos, como é que eu posso falar? Não. Ter tocado seu coração e através disso ter nos chamado e fazer com que tenha se tornado esse laço tão lindo que a gente tem um com o outro, respeito, carinho, enfim. E eu só tenho a agradecer mesmo e que é quero também deixar que esse agradecimento não é um adeus, É um até logo, porque esse laço não vai ser desfeito. E vamos continuar fazendo as mesmas coisas lá no Brasil, agora distante, Mas graças a Deus também existe o virtual que hoje aproxima muito, as coisas. Então, assim, a gente vai continuar com o nosso contato,
o que precisar da gente lá no Brasil, nós vamos estar lá. Estamos aqui. E a gente espera vocês também em breve lá no Brasil. É isso. Amados, mas vamos falar de fato para nós aqui. Vamos lá. Vamos esclarecer os pontos, vamos colocar tudo em prática aqui para que nós possamos também. O que vocês, amados ouvintes, estão pensando? O que vocês, amados ouvintes, estão aí analisando? O que vocês, amados ouvintes, estão aí tão curiosos, né? Mas eu quero falar para vocês, amados. Olha, abra a tua Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 4 ao 5, vocês vão encontrar de fato a resposta que vocês estão buscando hoje, agora aí na tua vida. Busca, abre aí a tua Bíblia neste momento, para que vocês possam estar lendo conosco essa palavra. Mas antes de nós lermos, gostaria aqui então de falar, Tiago e Camila, o que vocês então desejam falar para os nossos amigos ouvintes? O que eu desejo de falar para vocês é que, de fato, voltem seus olhares cada vez mais para Deus. Voltem cada vez mais o coração e deixe Ele agir, né, na nossa vida. E que Ele possa nos mostrar cada vez mais o que Ele quer na nossa vida, o que Ele quer da gente. E só através do abrir a Bíblia, do ler a passagem, do Evangelho, né, do olhar para o Sagrado Coração de Jesus, tudo isso é resposta, tudo isso é sinal, entendeu? É exatamente isso. Acho que é muito importante, né, você ter os olhos fixados em Deus e procurar a sua palavra, procurar ler sua palavra. É essencial para a gente nos fortalecer, a gente nos ter aquele, como é que eu posso falar, aquela força, né? E só Ele nos dá. Não só Ele nos dá força para lutar, para a gente seguir em frente, para a gente isso diante de qualquer situação, de um problema, de uma coisa boa, enfim, de uma doença, de uma... Não sei, enfim, o que vocês estejam passando aí, não, como o Tiago disse, não tirem os olhos de Deus, tentem sempre buscar a palavra dele. Eu sei que às vezes é difícil porque o mal sempre quer uma brecha para que você não faça aquilo que tem que ser feito. E aí é quando você realmente tem que ficar de joelho e pedir, né, ler, ir atrás e buscar. Exatamente, por isso, observe que quando a gente falamos aí em Hebreus capítulo 3, versículo do 5 ao 6, vai dizer da seguinte forma para a gente. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa, e sua casa somos nós. Contanto que permaneçamos firmes até um fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufano da esperança que nos pertence. É isso aí, amados. Essa é a palavra que vocês estavam buscando, essa é a resposta na qual vocês estavam pedindo a Deus nas suas orações. Observa, seja fiel que Deus também é fiel. E assim, olha para dentro de vocês agora e abaixa a tua cabeça para receber a bênção. E também já pensa nessas pessoas na qual você deseja também que essa bênção possa ir. E pedimos proteção de Nossa Senhora Aparecida. Que Deus em vossa infinita misericórdia derrama a bênção sobre cada um de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amados, até o próximo sábado, que Deus quiser. Tchau, tchau. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.